Amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6, eu quero ler o versículo de número 60, e depois nós vamos pular. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-la? Depois, no 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Pai, mais uma vez eu Te louvo e Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de recebermos graça, orientação, correção, inspiração nessa oportunidade. Fale conosco mais uma vez, Senhor, fala com Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero nessa oportunidade compartilhar com vocês, refletir com vocês sobre este tema, envolvidos versus comprometidos, não é? A diferença de estarmos envolvidos com alguma coisa e estarmos compromissados, comprometidos com alguma coisa. Isso é muito visível, quer seja a nível espiritual, ministerial, ou a nível pessoal, empresarial, familiar, que pessoas que alcançaram sucesso, pessoas que saíram da média, ultrapassaram a mediana, aquela parte em que você só vai até uma parte e não consegue ir além. São pessoas que demonstraram comprometimento com alguma coisa ou com alguma causa. É só você procurar na internet biografia de homens que marcaram a história, e você vai encontrar ali pessoas que eram comprometidas. Talvez não em todas as áreas, mas nas áreas em que elas se envolveram com o coração, elas fizeram diferença e provocaram diferença na sociedade, nos negócios, nas finanças, no âmbito familiar. Esses dias nós lemos um documentário muito bom, depois vocês podem pesquisar, do Billy Graham, estava no Amazon, é uma biografia da vida dele, tremenda, da história de Billy Graham, desde o começo até o término da sua vida, um homem que deixou um legado, né, muito importante, um homem que poderemos dizer, a semelhança do apóstolo Paulo, que terminou a carreira, guardou a fé, e terminou o seu ministério de forma impecável. E dentro dessa biografia, ele cita Martin Luther King, que era alguém contemporâneo dele, e que ele também se aliançou e lutou por aquela causa. Mas muito mais Martin Luther King, que lutou contra o racismo, em uma nação, entre aspas, cristã americana, e que ainda trazia, nas suas origens, na sua cultura, um racismo horrível, uma coisa deplorável, uma coisa completamente fora de questão, de propósito. Este homem lutou até a sua morte, foi assassinado, mas ele marcou a história e trouxe uma revolução com relação ao racismo, principalmente americano. Ainda tem? Sim, ainda continua a luta, mas vocês, quem nunca leu, não imagina como que era na época de Martin Luther King.
Negro não poderia pegar o mesmo ônibus de branco. Negro não poderia sentar na mesma sala de aula e assistir a uma palestra junto com os brancos. Era uma coisa absurda, era uma coisa que embrulhava o estômago. Este homem, Martin Luther King, se comprometeu com essa causa e fez a história, e marcou a história. Na nossa vida, meu querido, nós também temos que analisar se estamos sendo pessoas envolvidas com o reino de Deus, ou se nós somos pessoas que assumimos um compromisso, um comprometimento com o reino e com o Senhor Jesus. Com o reino e com o Senhor Jesus. Quero definir aqui rapidamente o que significa envolver-se e estar comprometido. Envolver-se é enrolar-se, embrulhar-se, incluir-se, tomar parte. A língua portuguesa, né, dá muito significado a algumas palavras, né, amplia muito, né, então é lógico que quando eu estou me referindo a envolver-se, né, envolvidos, eu estou falando de pessoas não que estão embrulhadas, mas de pessoas que estão tomando parte de alguma coisa, estão se incluindo em alguma coisa. Essa é a definição de envolvidos. Comprometido é a pessoa que obriga-se por um compromisso, expor-se a riscos, dar-se como garantia moral. Isso é a definição de comprometer. Pessoa que se obriga a um compromisso. Pessoa que está disposto a se arriscar, a pagar o preço, a dar-se por uma causa ou por uma pessoa. Então, há uma diferença boa entre se envolver e estar comprometida. Não é verdade? Nesse texto que nós lemos, o capítulo 6 inteiro de João, quase que inteiro, está trilhando essa linha de pensamento que Jesus está ali fazendo algumas propostas, não somente aos discípulos, mas aos discípulos de uma maneira geral, porque Jesus tinha os 12 discípulos, que foram chamados para um tratamento especial, um discipulado mais intenso, mas Jesus tinha muitos outros discípulos que seguiam também Jesus. E além dos discípulos que seguiam Jesus, tinham também a multidão. Tinha aqueles que ouviam, tinha os simpatizantes, não era nem uma coisa nem outra, mas, é legal, vamos lá ouvir. E Jesus, neste contexto de João, no capítulo 6, ele faz uma proposta, que resultou nesse trecho que nós lemos. Quando Jesus termina a sua proposta, diz o texto que eles falaram assim, nossa, esse discurso é duro demais, quem poderá suportá-lo? E depois, mais adiante, nós vimos um fato triste, que a maioria dos discípulos haviam desistido de seguir a Jesus. Haviam desistido. Ao ponto de ficarem somente os 12. E Jesus ainda assim olhar para eles e falar, e vocês? Não querem aproveitar o embalo e ir também? E nós temos essa resposta de Pedro que nós conhecemos. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Mas o que é que Jesus propôs? O que é que Jesus falou que trouxe tamanho assombro para este povo? Se você quiser folhear um pouquinho atrás, eu vou te mostrar parte do discurso, da proposta de Jesus, aí no capítulo 6, no versículo ali pode ser o 54, vou ler alguns porque ele vai repetindo essa proposta. Ele diz, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Esse é o discurso de Jesus em quase todo este capítulo, fazendo uma analogia, uma comparação,
do maná que foi dado no Antigo Testamento, do pão que caía do céu. E Jesus então pega essa prerrogativa e traz para si e diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E esse assunto todo, meu querido, se desenrolou, porque é neste mesmo capítulo que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. E daí então foi se dando essa linha de pensamento. O que é que Jesus estava propondo? Canibalismo? Algum tipo de ritual macabro, em que as pessoas começariam a beber sangue? E a comer humanos? É lógico, qualquer um em sã consciência, qualquer pessoa menos informada, só de conviver com Jesus e participar dos seus ensinos, já saberia que não se tratava deste absurdo. Mas Jesus, não somente nesse texto, é esse que nós estamos estudando hoje, ele deixa bem claro que ele está fazendo uma proposta que envolve um compromisso sério com Cristo e a sua causa. Um comprometimento. Ele diz: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, se torna um comigo. Ele está falando dessa união que surge por um compromisso sincero. Quando nós ingerimos algum alimento, quer seja um pão, uma fruta, uma pera, não é? E você come aquilo, depois você não tem mais como separar. Eu quero tirar agora a pera do meu organismo. Passado o processo de digestão, o alimento se torna o quê? Parte do seu corpo. Não é assim? E ele vai se tornar em energia, em gordura, em isso, em aquilo. Mas é o seu corpo. Não separa mais. E a proposta de Jesus era muito simples, mas ao mesmo tempo trazia implicações para com cada pessoa e com a conduta que cada um de nós resolvemos ter para com a vida e para com Deus. Então Jesus está fazendo ali um chamado. Vocês querem passar para um nível maior? Vocês querem entender qual é a minha proposta? A minha proposta é que vocês assumam um compromisso real com o Cristo vivo, um compromisso real com o reino de Deus. E ali então há um divisor de águas. Ali então se faz separação de pessoas que são envolvidas e de pessoas que são comprometidas. E eu quero, com a graça de Deus, que a gente pensa nessa oportunidade. No final dessa mensagem vou trazer algumas sentenças que apontam para o desenvolvimento e as atitudes de pessoas que são envolvidas e de pessoas que são comprometidas, a fim de que a gente possa nos avaliar, olhar para dentro de nós mesmos, até que ponto eu estou comprometido com o meu Senhor Jesus. Essa proposta, ela se encontra em outros textos também, e é um propósito talvez maior, ou é o principal, ou é o lugar aonde verdadeiramente Deus quer nos conduzir, em uma aliança de compromisso. É fato, amados, que todos nós, antes de termos um compromisso, um comprometimento maior, nós temos um envolvimento. Não é? O envolvimento não é que ele é pecado, ele é um processo. O envolvimento é um estágio. Envolvimento é um começo, que teria que ser transformado em um compromisso. Para dar um exemplo, por exemplo, os nossos relacionamentos afetivos. Geralmente ninguém começa um namoro totalmente comprometido ou compromissado, ao ponto de no outro dia já preparar o casamento. Não é verdade? Mas nós começamos o quê? Com um envolvimento. Estou conhecendo, né? Essa história de amor à primeira vista é bem complicado, né? E há aqueles que fazem proveito dessas frases, e para cantar uma menina fala: você acredita em amor à primeira vista? Aí ela responde: eu não acredito. Eu também não, por isso nós vamos ter que nos encontrar mais vezes. Essa é boa, né? Ninguém vai dar nenhuma risadinha para mim, para me alegrar?
Tem lógica. Nós nos envolvemos, nos aproximamos, mas não caberia um relacionamento só de aproximação, de primeira instância, de primeira etapa, se não pularmos para o segundo passo, onde envolve compromisso, onde envolve aliança. Isso vai se perder com o tempo. Isso vai virar bagunça. Isso vai virar apetite da carne. Isso vai virar farra. Sim ou não? Todo namoro que não caminha para um compromisso sério vai se tornar um problema, meu querido. Vai se tornar um problema. Porque a proposta de se envolver com alguém é para chegar a um compromisso final. Um compromisso sério, um compromisso de entrelaçar as vidas. E na vida espiritual há uma semelhança muito grande com esse conceito natural. Quando Jesus nos chama lá em Mateus 11, um texto muito conhecido, vinde a mim. Todo mundo sabe quase de cor esse versículo, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é isso? Isso é o primeiro envolvimento. Isso é o achegar-se a Deus. Vinde a mim. Mas o versículo não termina ali. Depois ele fala, tome sobre você o meu jugo. Há uma segunda proposta que há a intenção de levar essa pessoa que veio a passar por um nível de compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo. Tomar o meu jugo lá quer dizer andar pareado, lado a lado. Era isso o jugo. O jugo era uma canga que era colocada sobre o animal. E geralmente era colocado em 2 animais, para que puxasse uma carruagem ou fizesse um trabalho, um arado no campo, e esses animais então trabalhavam um ao lado do outro. Amém? E daí nós entendemos outras colocações, quando o apóstolo Paulo fala, não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. O que ele está dizendo? É a mesma simbologia. Você não pode querer caminhar ao lado de alguém que não tem os mesmos ideais que você. Vai ser complicado. Um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. Você não pode colocar um elefante na canga do lado esquerdo e colocar um burrinho do lado direito. Não vai funcionar, meu querido. Vai pender. Não vão fazer força, não vão trabalhar junto. Eu acredito, e agora falo eu, que a maioria dos esfriamentos espirituais se dá por conta de que as pessoas permaneceram envolvidas somente com Cristo e nunca tiveram ou nunca quiseram ter um comprometimento, um compromisso maior com o seu Senhor. Como eu dei o exemplo do namoro, mais cedo ou mais tarde, isso vai perder a graça. Mais cedo ou mais tarde, isso vai perder a graça. Quais as implicações de estarmos só envolvidos ou de estarmos compromissados? Primeira, que eu acredito que seja, é que os envolvidos recebem alívio momentâneo. Pessoas que não se dispõem a um relacionamento de intimidade com Deus, ela é envolvida, ela se aproxima, ela vai acabar comendo das migalhas que caem da mesa. É aquela parábola que Jesus... Parábola não, naquele fato que aconteceu, narrado no Evangelho de Jesus Cristo, daquela mulher que pediu uma bênção, e Jesus falou, eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. E aquela mulher fala, mas os cachorrinhos comem pelo menos da migalha que cai da mesa. Aqueles que estão envolvidos de certa forma, eles vão receber certo alívio, certa graça. Por exemplo, neste contexto mesmo, no versículo de número 26, aí de João, que nós estamos 6, olha o que Jesus fala para aqueles que estavam só envolvidos. Respondeu Jesus, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Jesus fala com eles: olha, vocês não estão aqui por minha causa. O interesse de vocês não é uma aliança comigo, mas vocês querem saciar a fome. E vocês voltaram porque vocês encheram a barriga. Vocês comeram. Quem decide, meu querido, viver uma vida cristã, de envolvimento distante, vai ainda receber alguma coisa, porque você está perto da bênção. Talvez pela fé e a misericórdia você seja curado. Talvez pela fé e misericórdia você seja suprido. Mas a proposta de Deus nunca foi essa. O vinde a mim é um processo inicial. Vou te dar 2 exemplos, por exemplo, de curas que aconteceu no Novo Testamento, para você perceber isso. Certa vez vieram até Jesus 10 leprosos, pedindo para serem purificados. Todo mundo se lembra desse texto. Jesus dá uma ordem: vai e se apresenta ao sacerdote, conforme diz a lei. E eles então foram, no caminho, perceberam que estavam curados. E o que acontece naquele texto? Um deles volta para ser grato a Jesus pelo milagre. E os outros 9, ninguém sabe. Jesus olha para aquele que voltou e fala assim: ué, não eram 10? Não eram 10? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Na verdade, ali não está sendo colocado para esse que voltou nenhuma responsabilidade pelos outros que não vieram. Mas é que você vai entender o porquê Jesus disse: por que não voltaram os outros? Porque depois desse episódio, Jesus então dá a bênção da salvação. Portanto, vai e sede salvo, sede curado, sede abençoado. Ou seja, há uma segunda fase, há um segundo processo que os 9 não puderam experimentar. Jesus não queria só curar a lepra, Jesus queria salvar a alma. Quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, é a mesma situação. Todo mundo conhece o texto. Jesus passando, aquela muvuca, todo mundo se encostando, todo mundo se acotovelando, e alguém toca Jesus, Jesus fala: opa, parou. Alguém me tocou. E os discípulos falam: você deve estar brincando. Está todo mundo te tocando, Senhor? Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou de forma diferente, saiu virtude de mim. Por que Jesus fez aquilo? Para expor aquela mulher e apresentar para todos que ela tinha uma doença que era uma doença pela sociedade vigente, discriminatória, não é? Ela tinha uma hemorragia constante. Não, é que Jesus queria que ela não recebesse somente cura no seu corpo, mas que ela tivesse essa segunda etapa de um compromisso com aquele que é o Senhor dos Senhores. Portanto, chama ela e fala: vai, mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quem resolve ficar no campo dos envolvidos, vai sobrar alguma coisinha, mas você não encontra uma promessa de Deus que trata de coisas eternas. Só físicas, naturais. Gente, tem gente que frequenta o budismo, por exemplo, e dá testemunho de cura. Tem gente que dá testemunho de cura em seitas, em coisas que não tem nada a ver com Cristo, nem com o cristianismo. Cura não é parâmetro de salvação, cura é corpo físico, vida presente. E pode ser uma bênção ser curado, mas bênção maior é ser salvo pelo poder que há no nome de Jesus. Porque tudo isso vai passar e nós sabemos disso. Tudo isso vai passar. Portanto, quais as implicações de sermos apenas envolvidos ou comprometidos? A primeira é que o envolvido recebe as migalhas, recebe somente parte daquilo que Deus tem. Mas o segundo grupo, e esse é o meu segundo ponto, os compromissados, recebem bênçãos eternas e verdadeiras. Bênçãos eternas e verdadeiras. Só nesse texto, nós vemos 3 delas.
3 delas. Versículo 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Quem resolve ter compromisso e aliança com este Deus, ele diz que há uma promessa, e essa promessa é de vida eterna. Aleluia. Eu fiz questão de colocar o versículo 47 desse mesmo capítulo, porque olha que interessante, no versículo 47, ele diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Parece até uma contradição bíblica. Espera aí, no mesmo capítulo, o mesmo escritor está dizendo que se eu creio eu tenho a vida eterna, mas depois ele está dizendo que se eu participar do corpo e do sangue, aí sim eu terei a vida eterna. Não há contradição nenhuma. É que sempre que a Bíblia fala de crer, nesse sentido de salvação, está falando e levando ao entendimento de compromisso com Cristo. Porque crer que existe, meu querido, o próprio Senhor Jesus disse, até os demônios creem. Os demônios são mais crentes do que muitos de nós. Eles têm certeza absoluta que Deus existe. Não há um pingo de dúvida para Lúcifer e seus demônios que Deus existe. Então podemos dizer que eles são crentes? Mas a proposta de Deus não é que nós creiamos na existência dele, e sim que nos aliançamos num compromisso com ele. Amém? Quem tem compromisso com Cristo tem promessa de vida eterna. É o que o próprio Senhor está dizendo. Versículo 56, quem está disposto a essa aliança vai desfrutar da presença de Deus. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Jesus está dizendo, olha, você vai desfrutar da minha presença quando você tiver compromisso comigo. Oh, aleluia. Compromisso com Cristo. Estar comprometido com a causa, com o reino, com a sua palavra, com a proposta que o Evangelho nos apresenta de vida. Terceira bênção para aqueles que é comprometido, ele diz, você terá vida espiritual. Versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aleluia. Ele está dizendo que a vida vem de Deus, Ele é a própria vida, Ele é o eu sou, como Ele mesmo se identificou no Antigo Testamento, eu sou o que sou. Jesus tem vida também em si, porque o Pai a concedeu, é o que diz o texto, e nós teremos vida somente se tivermos aliançado num compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a condição. Essa é a condição, meu querido. Nós temos que pensar até que ponto eu e você temos este compromisso com o reino. Até que ponto eu e você estamos entrelaçados de uma maneira que já não há mais como separar. Não há como separar a minha vida de Cristo. Não há como separar os meus negócios de Cristo. Eu me lembro uma vez que eu estava num debate com uma pessoa que também era cristã, e nós estávamos tratando de assunto financeiro, e ela falou assim, não coloca Deus no meio. Eu falei assim, mas como não? Eu não estou colocando Deus no meio, Ele está em nós, velho. A que reino você pertence? Porque se você é do reino de Deus, não é que você tem o Evangelho está em você, a presença de Deus está em nós, e não há como separar a vida secular de vida religiosa. A nossa vida é do Senhor Jesus. A nossa vida é do Senhor Jesus. Mas, amados, assim como um namoro, como eu dei o primeiro exemplo, nós temos que chegar ao momento de decidirmos. Vou me casar
ou vou continuar nessa enrolação? Envolvidos também significa enrolar-se. Eu vou me casar, eu vou dar um passo além, ou eu vou continuar em cima do muro? Não sei se eu quero, mas eu não queria deixar tal coisa. Eu quero, mas eu não gostaria de perder tal coisa. Vocês estão me entendendo? Qual é o grau de comprometimento que você tem com o seu Senhor? Eu escrevi 6 sentenças, frases, que refletem as atitudes de quem é envolvido e as atitudes de quem tem um compromisso com o Rei dos Reis. É lógico, meu querido, que isso aqui foi escrito por mim, não é Bíblia Sagrada. Amém? Digo eu agora. Mas só para eu e você refletir e pensar, será que nesta área da minha vida eu estou somente enamorado? Ou será que eu estou realmente compromissado? Vamos lá? Vai ser colocado na tela aí, ó. Primeira, o envolvido é crente. O comprometido é discípulo. Bispo, qual a diferença? Tem diferença. Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. E Jesus nos chamou não só para sermos crentes, mas chamou para sermos discípulos. O que o discípulo faz? Imita o seu Senhor. Anda ali, ó, lado a lado. Para onde nós vamos agora, meu Senhor? Segundo, o envolvido espera pelo peixe. O comprometido é aquele que vai pescar. Sabe, gente, geralmente as pessoas que só se envolvem de forma superficial, quando se exige alguma coisa dela, ela espana. Estava bom até a hora em que eu não tinha que fazer. Mas ir pescar aí já complicou um pouco. Tem peixe aí já pronto? O comprometido é aquele que fala assim, eu quero fazer parte do processo. Eu não quero que a minha igreja encha simplesmente, eu quero ser um instrumento para buscar aqueles que não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Eu quero ir pescar. E Jesus disse que nós seríamos pescadores de homens. Terceira sentença, o envolvido gosta de elogios humanos, mas o comprometido prefere a aprovação divina. Todo mundo que está só por alguns motivos que não seja este comprometimento com o reino, sempre vai gostar de aplausos. Mas quem tem um compromisso sério com Cristo, prefere ser aprovado por Ele. Mesmo que ninguém está gostando muito, dentro do seu coração há um contentamento em saber, Deus está aprovando a minha conduta. Quarto, o envolvido vive procurando na Bíblia promessas para a sua vida, mas o comprometido procura na Bíblia qual é a vontade de Deus. Essa pegou um pouco, hein? O envolvido está sempre querendo receber. Qual é a promessa? Qual é a bênção? Aqueles que estão comprometidos têm bênção e têm promessa, mas eles estão interessados em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Aleluia. Quinto, o envolvido assiste o culto. O comprometido cultua. É diferente. E a gente tem que vigiar até nessas pequenas coisas, né? Às vezes eu convidava as pessoas e falava assim, você não quer ir lá assistir o culto? Está errado. Não é? Você não quer ir lá cultuar a Deus? Essa é a proposta, não é assistir o culto. Ninguém aqui está dando show, ninguém aqui está, né, promovendo nada. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. O comprometido tem esse compromisso, ele veio para cultuar a Deus. Por isso que o comprometido não gosta de ficar perdendo tempo na hora do culto. É por isso que o comprometido foge de diálogos que estão dentro do horário do culto.
Talvez ele não está querendo ser sem educação com você, meu querido. Ele só está querendo que você entenda que este tempo separou para adorar a Deus. O resto dá para ver depois do culto, antes do culto. Exceto, é lógico, algumas necessidades que às vezes surgem na hora do culto. Posso ouvir um amém? O envolvido, esse é o último. É aquele que diz assim, talvez eu vou. Vamos ver. Quem sabe, se Deus permitir. Mas o comprometido diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. É alguém que se coloca à disposição. É alguém que quer participar verdadeiramente da causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em toda a sua instância. Quer seja ela política, militante, quer seja ela espiritual, quer seja ela profissional e familiar. Eis-me aqui. Eu estou comprometido com o meu Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Depois desse discurso, diz o texto e nós lemos, que muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais. E Jesus não ficou chorando, se lamentando e dizendo, o que é que eu fiz de errado? Ele estava pregando numa sinagoga, se você ler esse texto todo. Era como nosso templo aqui. Você imagina a cena? E as pessoas começam a sair. Uma a uma, não, isso não dá para mim, não, isso não dá para mim, não, é duro demais. E só ficaram os 12. E Jesus ainda olha para eles e fala, e vocês, não querem também ir? Sabe por quê, meu querido? Porque não se constrói reino de Deus com envolvidos, se constrói só com comprometidos. Não se constrói vida espiritual, nós não vamos passar para as pessoas este Deus que nós dizemos que é maravilhoso se nós não tivermos compromisso com Ele. Portanto, Jesus não se importava se ia ficar 1 ou 2, ou se não ia ficar nenhum. Porque ter envolvidos não faz diferença nenhuma. Mas ter compromissados, você pode mudar o mundo. Os 12... com exceção daquele que havia de se perder, foram aqueles que revolucionou a história, levando este Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Portanto, meu querido, queremos multidões, mas de gente que realmente está decidida a ter compromisso com Deus. Vamos orar ao Senhor? Livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 17, há uma frase que a gente poderia parafrasear e dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas a frase diz isso: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Que eu e você possa, nessa oportunidade, meu querido, fazermos novamente uma aproximação de Deus, se é que você desaproximou, se distanciou por algum motivo. Talvez os apelos mundanos, as paixões da carne, os apetites que há em todos nós, que milita contra o Espírito, talvez tenha feito você se afastar de um compromisso maior. Talvez, quem sabe, você ainda nem tomou essa atitude de ter um compromisso verdadeiro com Deus. Essas são as segundas experiências que aconteceu na vida de grandes homens de Deus. Não é que eles se converteram naquele momento, mas, por exemplo, John Wesley, houve um culto, houve um dia, houve um momento em que ele falou, eu senti o meu coração aquecer. E ele já era crente, era pregador, mas aconteceu ali um sobrenatural de Deus, um algo mais, que levou este homem a viver uma vida toda de compromisso com Cristo e o seu reino. E a história está cheia de relatos de gente que depois de um tempo de caminhada, tiveram este aquecimento da alma, do coração.
Quem sabe nessa manhã, feche os seus olhos. Oh, Santo Espírito de Deus. Nessa hora nós oramos e entramos mais uma vez na Tua presença em oração. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, inclinados para o mal. A nossa inclinação da carne leva-nos, ó Deus, em completa distância do Teu Espírito. Mas nessa oportunidade, Senhor, nessa manhã gostosa, fresca, em que sentimos a presença do Teu Espírito nos envolver neste lugar, nós queremos, Senhor, ter um compromisso contigo. Reavermos, Senhor, os nossos compromissos e comprometimentos contigo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, eu oro nessa oportunidade, que o Senhor fale com cada um, Pai, no mais íntimo de cada ser, no recôndito da alma, aonde somente o Teu Espírito pode prescrutar, chegar, ver. Toque agora essa pessoa, Senhor. Palavra nenhuma poderia substituir, Senhor, a Teu toque, a Tua presença, a Tua visitação. Ó Espírito Santo de Deus, nos visite, Senhor, visite a Tua igreja nessa oportunidade. Que nós possamos falar como Pedro: para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós estamos compromissados contigo, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, segura em nossas mãos, ó Pai. Caminha ao nosso lado, Jesus, porque essa é a Tua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, mesmo nesse dia ruim do vale da sombra da morte, esse dia em que nós mesmos não conseguimos nos encarar, devido à grandeza das faltas e dos pecados, mas o Senhor disse que estaria conosco até no vale da sombra da morte, mas não para permanecer ali, mas para nos tirar deste lugar de conflito, e nos levar a um compromisso de vida. Complete a Tua obra, Senhor. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, meu Senhor. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, meu querido. Vá em paz.